Boa noite, amigos. Estamos aqui dando mais 2 minutinhos para que as pessoas possam chegar e iniciarmos a nossa reunião na noite de hoje. Boa noite, Aldenora, estou vendo aqui, Cleide. Boa noite para todas. Vou dar mais 2 minutinhos para que as pessoas possam ir entrando aos poucos. Tá bom assim? Minha voz está chegando bem aí? Ok, dá mais 1 minutinho, tá bom? Estou controlando aqui o tempo. Podemos começar? Bem, amigos e amigas, muito boa noite, muita paz para todos. Nós estamos aqui hoje em nome do Centro Espírita 9 de Outubro, que está completando 68 anos de fundação, de existência, de belas realizações neste mês de janeiro do ano de 2021. Então, meus parabéns para os seus fundadores, para todos que continuaram essa obra maravilhosa, para os atuais que estão labutando nesse trabalho e para os futuros que chegarão, já que é uma casa como esta, um centro espírita como este, o 9 de outubro, ainda será de muita utilidade por muito tempo, porque é um ponto de luz, não só em Moreno, em Pernambuco, no Brasil, para a humanidade inteira. Então, parabéns a todos que fazem o Centro Espírita 9 de Outubro pelos seus 68 anos de fundação. O tema de hoje, que me pediu para falar, foi sobre desafios e a reforma íntima. Vamos antes fazer uma prece inicial, para em seguida, então, nós falaremos sobre esta temática. Tá bom assim? Oremos. Querido Jesus, muito obrigado, Senhor, por este momento. Muito obrigado, Senhor, pela doutrina espírita, pela tua mensagem de amor. E hoje, especialmente, nesse mês de aniversário, muito obrigado, Senhor, pela existência do Centro Espírita 9 de Outubro. Que possamos todos nós, passo a passo, com fé, com determinação, com coragem, com serenidade, com paciência, com otimismo, com esperança, aprimorarmos diariamente, Senhor, passo a passo, para sermos aqueles verdadeiros espíritas que Kardec colocou na codificação, que são aqueles que, além de admitirem
os princípios básicos da doutrina espírita, também se esforçam diariamente, perseverantemente, para que amanhã sejamos sempre moralmente melhor do que o dia de hoje. Muito obrigado, Jesus, por esse momento, por esta reunião, por esse clima de harmonia, e que possamos dar início aos nossos trabalhos, Senhor. Muito obrigado. Amigas e amigos, como eu disse antes, a temática é desafios e a reforma íntima. Relembro. E antes de começar a falar, eu queria trazer um abraço do IPEP, Instituto de Intercâmbio do Pensamento Espírita de Pernambuco, e também da Casa de Acolhimento de Crianças e Adolescentes em Risco Social, Lar Paulo de Tarso. Há alguns anos atrás, encontrava-me no mês de agosto, distante aqui do Brasil, lá na Europa, e o mês de agosto lá é verão. E eu me encontrava exatamente num país chamado Itália e na cidade chamada Roma. E onde eu estava exatamente nesse momento que está aqui na minha memória no campo mental? Eu estava em pé, na arquibancada daquele monumento conhecido como Coliseu. O Coliseu, também conhecido como Anfiteatro Flaviano, tem uma estrutura um pouco oval, lembra muito um estádio de futebol. Esse Coliseu, ele foi construído, foi inaugurado há mais ou menos 70 a 80 anos depois de Cristo, ou seja, 2000 anos. É uma construção fantástica. Naquela época, 2000 anos, não tinha trator, não tinha nada do que nós temos hoje de equipamento, e inauguraram uma obra como essa. Para vocês terem uma ideia, para quem não está familiarizado com o Coliseu, foram utilizados para a construção dessa obra aproximadamente 100 mil escravos. Imagine, há 2000 anos, 100 mil escravos trabalhando ali. Quantos não morreram, falta de segurança, etc. O Coliseu, cabiam nele até 80 mil pessoas. Ou seja, ele cabia nele, no Coliseu, mais pessoas do que qualquer estádio de futebol hoje na atualidade no Brasil. Qualquer estádio de futebol que a gente vê, aqui a Arena Pernambuco, Maracanã, todos têm menos do que 80 mil pessoas. E essa obra está lá, mais ou menos 70% ainda conservada, enorme, lá no centro da cidade de Roma, capital da Itália. Foi fundado na época do imperador Tito. Era considerado o grande monumento, a grande apresentação do famoso Império Romano. Segundo a Unesco, está entre as 7 maravilhas atuais do mundo, do planeta Terra. E eu estava lá, em pé na arquibancada. Não tem como você não refletir, você imaginar como é que seria, como é que aconteciam os eventos naquela época. Porque o Coliseu, ele foi fundado, construído, com o objetivo de ser o famoso pão e circo do povo romano, para divertir o povo. Tinha vários eventos lá, geralmente nos finais de semana, sábado e domingo. Mas os que ficaram mais famosos eram aquelas lutas. Gladiador contra um gladiador, ou um gladiador contra uma fera africana, que eram trazidos do continente africano, vinha os leões, as leoas, etc., para lutar com os homens ali. Então imaginemos nós, um sábado à tarde, um domingo à tarde, que eram os dias mais requisitados, 80 mil pessoas naquele estádio, naquele Coliseu, homens, mulheres e crianças, abarrotados, para ver o que? Sangue. Porque era um homem contra o outro, e um tinha que matar o outro, ou cortando a cabeça, ou passando a espada pelo coração do outro. E tinha aquela famosa, que passa em filmes, em cinemas, aquela famosa aparição do imperador. Quando um gladiador derrubava o outro no chão e ia matar, olhava para o imperador, e o imperador, com todo o seu poder de decidir sobre a vida humana, fazia aquele famoso gesto da mão, ou assim, era para salvar aquela vida, ou assim, para matar aquela vida. Ou então, era o gladiador, um ser humano, lutando contra uma fera. Então imagine você, um homem ali com uma espada, um escudo, e sai aquele leão faminto, enorme, para cima desse gladiador.
E isso era a grande alegria daquele povo. Quando terminava ali, aquele sangue, um cortou a cabeça do outro, o leão engoliu o pescoço do outro. Essa era a grande alegria para homens, mulheres e crianças. E eu estava lá no alto, na arquibancada, observando lá embaixo. E lá embaixo, em vez de ser um campo de futebol, tinha um tablado assim de madeira aberto pela metade. E debaixo desse tablado, que era o piso, tinha os cubículos, vários cubículos, que era onde ficavam os gladiadores, os escravos, que iam lutar, ou, do outro lado, as feras dos animais que vinham da África. Eu estava com muito calor na arquibancada. Imaginemos nós o calor que eles não sentiam naqueles cubículos tampados em cima e sabendo que iam subir por uma escada para ali na frente servir de alegria para as 80 mil pessoas, onde ele ou mataria alguém, ou uma pessoa ou um animal, ou seria morto por essa pessoa ou por esse animal. Isto em pleno Império Romano, somente há 2.000 anos atrás. A civilização humana, segundo a ciência, já está transitando no planeta Terra há aproximadamente 1 milhão de anos atrás. E há 2.000 anos atrás, a gente tinha um quadro desse. 80 anos depois de Jesus ter passado ali pertinho, falando do amor, do amar a Deus sobre todas as coisas, do amar ao próximo como a si mesmo. E um quadro dantesco desse, a gente via como uma verdadeira festa. Quando terminava, as pessoas saíam, as 80 mil pessoas saíam, andando pelas ruas de Roma, iam para sua casa, jantar, tomar seu café, sorrindo, como se nada tivesse acontecido. Um momento de reflexão. O que é que nós queremos para o homem, para a humanidade? Para onde nós estamos caminhando? Qual é o grande objetivo da vida? Há aproximadamente 200 anos atrás, não existia no planeta Terra carro, televisão, computador nem pensar, avião, nada de existir. Telefone não tinha. Na época de Allan Kardec, o nosso querido Allan Kardec, ele não tinha nada disso. Ele não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha carro, não tinha nada. Quando andava assim era charrete, era base do cavalo. Quem lê a revista espírita vê lá, os ricos tinham uma charrete com 4 cavalos. Os medianos uma charrete com 2 cavalos. E quem não tinha muito dinheiro não tinha nada, ia a pé mesmo. O mais que eles tinham era um trem que passava ali, na base da geração a vapor. O resto, nada. Há 200 anos atrás, apenas 200 anos atrás. Então veja o quanto nós crescemos tecnologicamente, 200 anos para cá. Para você ter uma ideia como nós avançamos na comunicação, estamos aqui agora online pelo Instagram, quando o presidente dos Estados Unidos, chamado Abraham Lincoln, foi assassinado, levou mais ou menos 15 dias para que a Europa, a potência europeia, Inglaterra, França, Alemanha, etc., soubessem que o presidente dos Estados Unidos tinha morrido. Quando o nosso Dom Pedro I deu o grito de independência lá no Vale do Ipiranga, no sudeste do país, teve muitas cidades do Nordeste, muitas, que levaram mais de 90 dias para saber que houve esse grito da independência. Veja como nós mudamos. Hoje, a tecnologia está aí. Estou falando aqui, muitos estão escutando, vai ficar gravado, etc. Se tem um jogo de futebol, uma Copa do Mundo, ou seja o que for, no estádio, como a última que teve na Rússia, a gente ligava a televisão aqui, ligava aqui em Recife, aí em Moreno, via o jogo ao mesmo tempo que uma pessoa, um torcedor, estivesse lá na arquibancada no estádio de Moscou, sem mudar nada. Hoje acontece qualquer coisa na Bolsa de Economia Asiática, na Bolsa de Nova York, abala o mundo no mesmo instante, ou para melhor ou para pior, porque tudo está instantâneo. Está tão rápido, que eu costumo falar brincando, que hoje a pessoa, se fosse hoje, Abraham Lincoln, todo mundo já sabia que ele morreu antes de ele ter morrido. Tamanha a rapidez da informação. No entanto, apesar de todo esse avanço, de toda essa tecnologia, segundo a ONU, a Organização das Nações Unidas, a população da Terra está se aproximando de 8 bilhões de habitantes. Desses 8 bilhões de habitantes, segundo a própria ONU, quase 3 bilhões, mais ou menos umas 15 vezes a população brasileira, quase 3 bilhões, não tem acesso à energia elétrica.
Aproximadamente 2 bilhões não têm acesso a vaso sanitário. E de 800 milhões a 1 bilhão de pessoas no planeta Terra, toda noite, essas pessoas vão dormir com fome crônica, sendo a maioria idosos e crianças. Fome crônica não é aquela fomezinha, eu não almocei hoje, eu não jantei, estou com uma fome. Não, não é isso. Fome crônica é quem não tem o que comer. Não almoçou hoje, também não almoçou ontem. Não sabe se vai ter qualquer coisa para comer amanhã. Nessa situação, aproximadamente 1 bilhão de irmãos nossos, seres humanos, em pleno século XXI, está em dormir assim, com fome. No entanto, já que o tema de hoje é desafios à reforma íntima, no entanto, a própria ONU informa para nós de que a humanidade, e nós estamos na humanidade, terrestre, terráquea, gasta por ano aproximadamente 5 trilhões de reais. Sabem quê? Em arma de guerra. Em arma de guerra. E se pegasse desses 5 trilhões, apenas 20%, só 20%, um dedo de 5, e aplicasse corretamente, em no máximo 8 anos, acabaria a miséria material no planeta Terra. Então veja que é um momento de profunda reflexão. Há 2000 anos estava ali o Coliseu, as pessoas batendo palmas, feliz por passar um sábado de tarde ou um domingo à tarde, vendo o sangue correndo ali dos seus semelhantes. Agora, em pleno século XXI, com tamanha tecnologia, nós temos quadros como esse. 1 bilhão de pessoas passando fome todas as noites, sem necessidade. Porque, segundo a ONU, se economizasse 1/5 do que se gasta em armas de guerra, acabaria a miséria material no planeta Terra em menos de 8 anos. Então, uma profunda reflexão. O que é que está acontecendo? O que é que o ser humano, nós seres humanos, nós humanidade, estamos fazendo? Até que ponto está o nosso comprometimento com a fraternidade, com o bem-estar do outro? Até que ponto nós estamos sinceros na nossa postura individual, íntima, de melhorar a vida dos demais em todos os sentidos, dentro de uma ótica de educação integral, que é a da doutrina espírita, numa visão biopsicossocial e espiritual. Um momento de reflexão. Para onde nós estamos caminhando? Alguém pode falar assim, mas Gel, eu não tenho fábrica de armas, não fabrico armas, então eu não tenho nada a ver com o que está acontecendo na humanidade, se gastar com armas e não gastar onde deve ser gastado essa verba, esse recurso. Eu acredito realmente que nenhum de nós que estamos aqui nessa live seja dono de uma fábrica de armas de guerra. Eu realmente acredito. Mas eu pergunto, quando eu compro filmes ou assisto filme de violência, eu estou ajudando o que no psiquismo mundial? A paz ou a guerra? Quando eu compro brinquedos de armas e dou para os meus filhos, para os meus netos, eu estou incentivando o que no psiquismo dessa criança? A paz ou a guerra? Nós estamos no mundo globalizado. Como já dizia aquele pensamento filosófico, se as asas da borboleta estão batendo lá na China, do outro lado do planeta, de uma maneira ou de outra, influencia a gente aqui, no Brasil, em Recife, em Morena, etc. Porque estamos sincronizados. Então a nossa atitude, por menor que seja, afeta, soma, agrega ou desagrega, a depender do caminho que nós estamos optando com a nossa atitude. Por exemplo, alguém aqui que está me escutando é a favor de acabar com a floresta amazônica? Acredito que não. Eu tive a oportunidade de conhecer a floresta amazônica. E na minha época de trabalho profissional, eu estive lá umas 2 a 3 vezes, não lembro direito. Cheguei aí lá no meio da selva. Peguei o avião, fui até Manaus. De Manaus, um outro avião menor, fui 400 quilômetros aproximadamente de Manaus, que ficava no meio da selva amazônica. E lá eu ainda peguei um helicóptero para ir para uma base da empresa. De lá depois peguei uma lancha para ir para um navio que estava fundeado no Rio Solimões, etc. Então dei uma boa andada ali. E é uma coisa, abrindo parênteses, uma coisa maravilhosa. É um outro planeta.
Você do avião vê aquele, parece um mar verde só de árvores. Quando eu fui lá para a selva mesmo, teve um dia que eu fui dar um curso que estava fazendo lá, estava com o professor desse curso, e eu peguei uma lancha, que lá na comunidade chama voadeira, por ser muito veloz, pequenininha, vai o piloto e você vai na lancha. E ele pegou um braço do rio Solimões, chamado Rio Tefé, e foi até o rio Solimões, uma vista maravilhosa, até por tribo de índio, de indígena, passei ali, a original mesmo, do meu lado. Então, outro mundo. E eu fui para esse navio, que estava fundeado lá no rio Solimões, passei o dia lá, aula, aquelas coisas. Quando terminou, peguei essa mesma lanchinha, para voltar para o mesmo canto, para a base onde eu estava. No retorno, escureceu. Então, quando a lanchinha entrou no rio Tefé, como eu disse, um braço do rio Solimões, escureceu, e eu, na minha ignorância, na minha ingenuidade, eu olhei para um lado, olhei para o outro, eu olhei todo o rio, largo o rio. Quando eu olhei, eu vi umas pedras brilhando, uns brilhos bonitos. Eu virei para o piloto da voadeira, do barco, e falei, que pedras bonitas, hein? Brilhantes. Lá do Nordeste, lá em Pernambuco, eu nunca vi dessas pedras. Ele deu uma gargalhada, ele sorriu, eu fiquei sem entender o que estava acontecendo. Ele disse, não, doutor, não, me chamou de doutor. Não são pedras não, são os olhos dos jacarés, que ficam brilhando à noite. Então veja que é outro mundo, uma nova realidade, uma outra realidade. Pois bem, eu também não sou a favor de acabar essa floresta. E eu estou vendo aqui pela resposta que ninguém é. No entanto, vamos para a reflexão da noite de hoje, né? Forma íntima, desafios. No entanto, quando a gente sai para ir numa loja, para comprar uma mesa de madeira ou uma cadeira de madeira para nossas casas, etc., nós temos a preocupação de saber se o fabricante tem certificação ambiental. Porque se o fabricante tem certificação ambiental, significa dizer que, entre outras coisas, quando ele corta uma árvore em qualquer lugar ou lá na selva amazônica, ele obrigatoriamente está plantando outra, mantém a floresta. Mas se o fabricante não tem um certificado ambiental, está fazendo tudo de maneira clandestina, ele corta 1, 2, 3, 4, 10, 100, 1000 árvores e não planta mais nenhuma. E por não plantar mais nenhuma, e por não ter nenhum outro tipo de custo adicional, ele provavelmente conseguirá colocar aqui em Recife, em Morena, em qualquer outro local, uma mesa, uma cadeira mais barata, já que vai ter custo menor do que aquele que está fazendo tudo dentro da legalidade. E eu indo na loja, só pensando no meu dinheiro, no meu bolso, só olhando para o meu umbigo, a minha tendência qual é? Olhar de menor preço. E como eu não pergunto se tem certificação, eu compro de menor preço e, mesmo sem querer, estou ajudando a acabar com a floresta amazônica. Estamos ou não estamos globalizados? Estamos ou não estamos corresponsáveis em tudo que acontece no planeta Terra? Às vezes com mais intensidade ou com menos intensidade, mas afastado, completamente imune, sem nenhuma responsabilidade, dificilmente estaremos diante desse mundo globalizado em que nós estamos inseridos. Diante de toda essa contextualização, eu vou agora lá para o dia 3 de outubro de 1804, quando o espírito que se denominou Hippolyte Léon Denis Rivaio, mais conhecido entre nós com o pseudônimo de Allan Kardec, reencarna. Lá na França, em Lyon, 3 de outubro de 1804. Reencarna uma família de classe média, na época na França, pai, juiz de direito. Com pouco tempo de idade, ele vai estudar em Verdun, na Suíça. E Verdun é uma cidade que tinha o maior centro educacional da Europa até então. E esse educacional era coordenado por um pastor protestante chamado João Pestalozzi. Então, Rivaio, chamado de Kardec, vai para lá estudar, dentro de um planejamento espiritual muito bem estruturado, em que os pontos principais para ele ir para lá, seria entrar em contato com tudo que existia de mais avançado na área das ciências, porque seria vital para ele, na função de codificador, mais na frente, de uma nova doutrina chamada, que ele chamaria de Espiritismo, que tivesse esse conhecimento, porque é uma doutrina que afetaria, entraria em contato com tudo que existia à época de conhecimento humano. E o outro aspecto foi ele entrar em contato, conhecer a metodologia pedagógica, a didática do próprio Pestalozzi.
que o Pestalozzi já tinha recebido a influência de Rousseau do século passado e que seria muito útil para Allan Kardec ter essa experiência para depois atuar como codificador. Ele vai para lá, segundo historiadores, na média, ele estudou lá aproximadamente uns 10 anos de sua vida, foi para lá com aproximadamente 10 anos de idade, retorna para a França, se destacou nesse estudo, lá em Verdun, estava a média de 10 horas por dia. Muitas vezes seus professores pediam para ele que desse aula, mesmo sendo aluno, principalmente na área de matemática, de pedagogia. Ele retorna para a França e com pouco tempo depois vai morar em Paris. Lá, o tempo passou, com seus aproximadamente 50 anos de idade, tendo sua vida normal, como professor, casado com a Amélie Boudet, era pesquisador, escritor, etc. Quando então tem aquele diálogo famoso, que todos nós já conhecemos, que foi um diálogo coloquial entre ele e seu amigo Fortier. Os dois se interessavam pelo estudo do magnetismo animal, de Franz Anton Mesmer. Mas Fortier foi o primeiro que chegou para ele dando mais detalhes das famosas reuniões, das mesas cheirantes e dançantes que estavam acontecendo em vários países do mundo, lá na França, em várias cidades, em Paris, em vários bairros, em várias casas. Kardec, com aquela sua lucidez característica, muito bom senso, muito discernimento, não se empolga logo de início. Depois outro amigo de nome Carlotti fala com ele mais ou menos a mesma coisa de Fortier. Ele continua com o pé atrás, popularmente falando. Fortier retorna e diz uma novidade. Olha, Kardec, as mesas, além de se mexerem, se locomoverem, sem que praticamente ninguém as toquem, as mesas também estão respondendo as perguntas que os homens lhe fazem. Kardec para, olha para Fortier, conforme ele relata em escritos posteriores, e diz, mas como é que pode uma mesa responder perguntas? Se uma mesa não tem músculo para se mexer, não tem nervo para sentir, não tem cérebro para pensar, não é sonâmbula, então, disse Kardec, eu não vejo nisto mais do que um conto da carochinha. Veja a resposta dele, mostrando que não tinha nada de fanatismo ou de ideias pré-concebidas. Fortier então lhe explica como é que as mesas respondiam as perguntas. Às vezes colocando letras, alfabeto, juntando as letras, às vezes pela sematologia, que é a questão dos movimentos, das mímicas, do movimento de apresentação, inclina um pouco, para agradecer, etc. Isso é chamada sematologia. Ou, mais normalmente, a tipitologia, que era a pancada no chão. Quando era uma pergunta que era verdade, dava uma pancada no chão. Quando a pergunta não era verdadeira, quando a afirmação não era verdadeira, dava 2 pancadas no chão. Allan Kardec, então, fica pensativo e resolve ver uma reunião dessa. E vai, no mês de maio de 1855, na casa da senhora Prenemeisson, lá na França, fez esta reunião. Ele foi muito mais, conforme ele disse, para pegar uma fraude. Ele achava que era uma fraude. Alguém enganando, alguma coisa, ou, na melhor das hipóteses, um fluido desconhecido, que a humanidade ainda não conhecia e que estava atuando naqueles fenômenos. Mas ele foi ver, a olho nu, como se diz, foi mais de uma vez, e ele disse depois, na Revista Espírita, de que ele viu os fenômenos em condições tais que não lhe deixaram mais a qualquer dúvida de que não era fraude. Se não era fraude, abriu a possibilidade para ele de que poderia ser espírito. E se fosse os espíritos, então abriu uma outra possibilidade de ele conseguir, através dos espíritos que estão do outro lado, respostas para as grandes perguntas que ele sempre teve na vida. Quais seriam as grandes perguntas que o senhor Allan Kardec sempre teve na vida? De onde eu vim? Para onde eu vou? O que é que eu estou fazendo na Terra? Deus existe? Por que uma criança nasce cega? Por que uma criança com 2 anos de idade está tetraplégica, só mexendo a cabeça em cima da cadeira de rodas? Os animais, quando morrem, vão para onde? Se o cachorro morrer, vai para algum lugar? Se não for para lugar nenhum, por que o cachorro sofre? Se é atropelado, sente a dor na perna. Qual o sentido da dor nos animais? Só tem vida na Terra? Ou essas estrelas a brilhar têm várias vidas? Segundo a ciência de hoje, a humanidade de hoje, a astronomia, que é limitada, mas dentro da sua limitação, ela afirma que existe aproximadamente 2 trilhões de galáxias.
Cada galáxia com aproximadamente 300 bilhões de estrelas. Para não confundir a nossa mente e os nossos neurônios não ficarem queimando, é o mesmo falar assim: existe mais estrelas no céu do que grãos de areia na Terra. Então veja, só vai ter vida na Terra? Então Kardec viu essa oportunidade, reuniu no início mais de 10 médios, muitos que nem se conheciam, e começou a fazer várias perguntas, dentro do critério da universalidade das informações, ou seja, se é uma verdade, tem que ser verdade para todos. Então os médios teriam que coincidir nas respostas em relação àquilo. E também no critério da racionalidade das informações, ou seja, ele analisava tudo e aquele que agredia o seu bom senso, ele deixava na beira da estrada, para que a humanidade no futuro, mais amadurecida, pudesse melhor definir ou decidir sobre aquela questão. Dentro desta metodologia, ele lança para o mundo, no dia 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos trouxe o que para o mundo? Trouxe os princípios básicos da doutrina espírita. Deu início o que Kardec chamou do período filosófico da doutrina espírita. E quais são os princípios básicos da doutrina espírita? O que são e quais são? O que são os princípios que sustentam a doutrina espírita. Eu sou espírita, nós somos espíritos porque admitimos os princípios básicos do espiritismo. E quais seriam esses princípios básicos? A existência de Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a evolução, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, o livre-arbítrio, a lei de causa e efeito e a ética da fraternidade. Vamos empreender nessa última em relação à temática de hoje, a ética da fraternidade. Qual é a ética da fraternidade? O que é a ética da fraternidade? Que ética espírita é esta? A mesma que Jesus nos apresentou. Qual foi a ética da fraternidade que Jesus nos apresentou? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Fazer ao próximo, gostaria que o próximo nos fizesse. Amar-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Essa é a mensagem de Jesus. Se nós pegarmos 4 evangelhos, é isto na essência que está lá. A gema dos 4 evangelhos do Cristo é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo a si mesmo. Este é o nosso grande desafio. Como o tema é desafios e reforma íntima, o nosso grande desafio é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo a si mesmo. Na pergunta 621 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: onde está escrita a lei de Deus? Resposta: na consciência. 4 perguntas depois, 625. Quem Deus legou para a humanidade? Para servir de exemplo. Resposta: vede Jesus. Vê o que em Jesus? Quando os espíritos falam assim, vede Jesus, é para ver o quê? Se ele é alto, se ele é baixo, se ele é magro, se ele é gordo, se ele é preto, branco, azul, amarelo. Não, nada disso. Se o cabelo era longo, se era curto. Não, isso pouco importa. Então vê o que em Jesus? O que ele ensinou e o que ele vivenciou. E o que foi que ele ensinou, o que foi que ele vivenciou? Amar a Deus, amar ao próximo. Então este é o grande caminho, como o próprio Cristo falou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus não fez uma declaração egoística, personalística. Ele não falou que é para a gente brigar com os budistas, os maometanos, de maneira alguma. Quando ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, não é ele, corpo personificado. É o que ele representa, a visão crística, a vivência de mundo, o que ele falou e o que ele fez. O que é que ele falou, o que é que ele fez? É amar o próximo. Amar o próximo independe do rótulo. Se tiver um índio ali na tribo, essa tribo que eu falei, que eu passei, que vi lá na Amazonas, no barquinho passando, vendo do meu lado direito a tribo indígena, alguns assim na beira olhando para mim. Se ali tiver um cacique ou qualquer pessoa que trate bem o outro, que seja solidário, que não provoque guerras com as outras tribos, etc., está seguindo Jesus, mesmo sem nunca ter escutado ou lido alguma coisa sobre Jesus. Então, seguir Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não é colocar o nome de Jesus na testa. É seguir a essência da sua vivência. Gandhi era hindu,
seguir Jesus. Tanto assim que ele disse que se não tivesse nada no mundo, apenas o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, já seria suficiente para a humanidade ter um roteiro seguro no campo da ética e da moral. E ele era hindu, em termos de rótulo, não é cristão. Então, a essência da vida é amar, porque a essência de Deus é amor. Deus é amor. Então, qual é o nosso grande desafio nesta encarnação, ou em qualquer outro momento? Qual é a grande prioridade que nós devemos colocar nas nossas vidas? Amar ao próximo. Porque amar ao próximo, no mundo que nós estamos, também é amar a Deus. Este é o nosso grande desafio. Qualquer coisa fora disso, estamos perdendo tempo na nossa passagem pela Terra. Esta tem que ser a nossa grande prioridade. E qual é a maneira de amar melhor o próximo? Na pergunta 922 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos Espíritos com outras palavras, mas a essência da pergunta dele é o seguinte: o que é ser feliz na Terra? Qual é o máximo de felicidade? Qual a melhor referência que nós podemos ter hoje na Terra, considerando ainda que a Terra é um planeta de provas e expiações? Por exemplo, falar assim, Aldenora, ou Josilma, ou Eliane, o que é que eu tenho que fazer para ser feliz na Terra? Foi mais ou menos essa pergunta que Kardec fez aos Espíritos. E a resposta, 3 coisas. Primeiro, no aspecto material, viver com o necessário. No aspecto moral, consciência tranquila e fé no futuro. Só isso os Espíritos falaram. Não falaram em galoteria, nada. Falaram apenas isso. Junte essas 3 coisas. No aspecto material, viver com o necessário. E no aspecto moral, consciência tranquila e fé no futuro. Por que essas 3 coisas? Raciocinemos aqui rapidamente. No aspecto material, viver com o necessário. Por quê? Porque quando a gente vive mais do que com o necessário, nós passamos a ter dependência do supérfluo. E ninguém é feliz dependendo ou se escravizando com alguma coisa. Então, é um processo que quanto mais você evoluir, mais espiritualizado você fica e mais desapegado às coisas materiais. Uma vez perguntar para Chico Xavier, qual é o homem mais rico do planeta Terra? Qual é? Será Bill Gates, dono da Microsoft? Salim, dono de uma central enorme mundial de telecomunicação? Não. Chico Xavier respondeu assim, também está lá no Livro dos Espíritos. Respondeu, o homem mais rico do mundo é aquele que tem menos necessidades. E o que é menos necessidade? Não é que tem muito dinheiro para comprar as coisas. É aquele que menos precisa das coisas materiais, que já está mais espiritualizado. Esse é mais rico, precisa de menos coisas. Veja que resposta linda e profunda. Então, qual é o nosso grande desafio? Se quisermos realmente seguir Jesus aqui no planeta Terra, no aspecto material, e cada vez mais se esforçando, não olhando para a vida dos outros, mas para a nossa, para que a gente possa, cada dia que passar, ficarmos vivendo cada vez mais com o necessário, sem nos tornarmos escravos do supérfluo. Se eu preciso só de uma camisa, de 2 camisas, por que eu tenho que ter 10? Se eu preciso só de um par de sapato ou de 2, por que eu tenho que ter 20? Eu vou ser escravo desse excesso. E isso me traz sofrimento. Segundo aspecto, consciência tranquila no aspecto moral. Consciência tranquila por quê? Porque ninguém consegue ser feliz sem ter paz interior. E ninguém consegue ter paz interior se não tiver consciência tranquila. Veja que coisa fantástica. Então, se eu não tiver consciência tranquila, eu não vou ter paz. E se eu não tiver paz, eu não serei feliz. Como Deus é tão bom, Ele dá a oportunidade de reajustar. Ou pedir perdão, ou perdoar, e reajustar os equívocos do passado ou do presente, em termos conscienciais, para que você possa estabilizar e ter paz de consciência e ter paz interior. Mas quando é que eu tenho uma consciência não tranquila? Quando eu faço mal ao outro. Quando eu não me coloco no lugar do outro. Ensinamento de Jesus. Se eu me coloco no lugar do outro e faço ao próximo o que eu gostaria que o próximo me fizesse, eu nunca vou ter consciência intranquila. Veja a sapiência da resposta diante das mensagens de Jesus. E fé no futuro. A última coisa que eles falaram. Por que fé no futuro? Fé no futuro aqui é no sentido amplo. Fé em Deus, de que a vida continua.
Porque se não tiver isto, eu posso até viver materialmente com o necessário. Eu posso ter até a consciência tranquila, mas não serei feliz. Porque ninguém é feliz sem perspectiva de futuro. Então veja o que os Espíritos resumiram para a gente no planeta Terra. Foque a sua vida no aspecto material, viver o necessário, e no aspecto moral, consciência tranquila e fé no futuro, fé em Deus. Se você focar isso para valer, você está fazendo o melhor possível neste momento para a sua encarnação. E esta essência lá no fundo, viver com o necessário materialmente falando, consciência tranquila e fé em Deus, lá no fundo o nome disso é reforma íntima, é a nossa melhoria. É o conhece a ti mesmo, é o mergulho interior. O conhece a ti mesmo que Sócrates, filósofo grego, deu ressonância mundial, mas que foi visto por Tales de Mileto quando visitavam um templo em Delfos. Estava lá escrito na parede, conhece a ti mesmo. Este é o nosso grande desafio. E ninguém, com raríssima exceção, uma pessoa que já nasceu com a debilidade mental, etc., vai ter condições de falar que não pode fazer o bem, que não pode se esforçar, que não pode ser menos egoísta, menos orgulhoso, menos arrogante. É aquele que Kardec colocou como verdadeiro espírita, que se esforça diariamente, incansavelmente, para amanhã ser moralmente melhor do que hoje. Este é o nosso grande desafio. Eu me lembro uma vez, estava lendo uma revista Seleções, era antiga, não sei se ainda tem, faz muitos anos, e um caso aconteceu que me deixou bem impactado. Essa revista contava um caso que aconteceu no norte do Canadá, acima dos Estados Unidos. Frio, né? Teve uma chuva, uma tempestade muito grande, e lá tem os animais chamados caribus. Caribus é um animal assim menor do que um boi e maior do que uma cabra, para a gente ter uma ideia assim. E aí os caribus ficaram cercados por água e iam morrer todos de fome, milhares. E aí o governo canadense na época teve a ideia de mandar aviões e lá de cima dos aviões jogarem os fêmeos para que eles pudessem se alimentar até a água abaixar, senão ia morrer, perder milhares, não sei se milhões, uma quantidade enorme de animais. Então eles fizeram isso, começaram a andar, a metade do rebanho já estava tão fraco que não conseguia nem se levantar. E a outra metade ainda tinha condições de se levantar. Então os governantes canadenses pensaram o seguinte: nós vamos jogar os alimentos, pelo menos salva a metade que pode andar. Porque a metade que pode andar vai andando, se alimenta e salva a metade. A outra metade que não consegue levantar, não tem mais jeito. Então fizeram isso para salvar a metade do rebanho. Você sabe o que foi que aconteceu? Quando os aviões jogaram os alimentos, a metade que sabia, ainda tinha força para caminhar, foram caminhando, pegaram a comida na boca, o feno na boca, em vez de comerem, levaram para os que estavam fracos, frágeis, se alimentarem. E essa metade mais forte só começou a se alimentar quando os mais fracos, que não tinham condições de se levantar, estavam alimentados. Isso me impactou, porque eu parei para pensar, meu Deus, animais, que nós chamamos de irracionais, estão tendo uma atitude dessa, mesmo que seja instintiva, mas estão tendo, mostrando para nós, seres humanos, racionais, inteligentes, com altíssima tecnologia, se gastar apenas 20% menos, nem tudo, 20%, se gastou de armas de guerra, em menos de 8 anos acabamos com a miséria material, e nós, seres humanos, não conseguimos fazer isso, em pleno século XXI. Depois daquele Coliseu que eu fui lá, que eu disse para vocês, quantas coisas aconteceram? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Inquisição, Idade Média, perseguições, tantas coisas. Tudo depois de Jesus. Que ele falou só isso. Uma vez Chico Xavier disse que o que Jesus pediu não foi... Jesus não pediu que a gente fosse sair nadando aqui, atravessando o oceano, até a África, não, para os tubarões ir pegando a gente. Não. Jesus não pediu que a gente fosse correndo, subindo o Monte Everest, que é o maior monte do planeta Terra, a maior montanha, correndo para ter um infarto no meio do caminho. Não. Disse Chico Xavier. Jesus apenas pediu que nós nos amássemos. Só isso. E nós temos toda essa dificuldade devido àquela chaga, o atavismo, chamado egoísmo, que ainda está fortíssimo dentro de nós, e temos que ter a coragem do primeiro passo, como disse o Espírito Joana de Ângeles, através da mediunidade de Valdo Pereira Franco, de ir rompendo com isso. É o mergulho interior.
Nós não podemos querer chegar ao reino dos céus com esse peso, essa rocha chamada egoísmo que está dentro de nós. Mas voltando aqui um pouco mais para perto, vamos sair do Canadá, aqui para Pernambuco, aqui para Recife. Eu disse no início que eu trazia um abraço do Lar Paulo de Tarso, que alguns aqui já conhecem, que eu já falei, que acolhe crianças em risco social, moram conosco. Até dependendo do caso, pode morar semanas, meses ou anos. Eu estou lá há 16 anos, praticamente. E nesses 16 anos já moraram conosco um pouco mais de 310 crianças. Todas em situações dolorosíssimas. Senão, não iam morar com a gente. Nenhum juiz, nenhum conselho tutelar vai pegar uma criança, levar para morar com a gente, sem problema. Só vai quando tem sérios problemas. Ou de espancamento, ou pais envolvidos em drogas, abuso sexual, etc. Tem alguns casos que eu conto assim que são muito enigmáticos. Pode ser até que alguns já tenham escutado, mas que serve de reflexão. Uma vez uma criança de 5 anos e meio foi morar conosco. 5 anos e meio, uma menina. Você sabe por quê? Isso em pleno século XXI, em Recife, uma das maiores cidades do Brasil. Em uma sociedade brasileira que, segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no último censo, falou que 94% dos brasileiros se dizem cristãos. Ou seja, de cada 100 brasileiros, 94 afirma ter Jesus como referência moral. Pois bem, nessa sociedade que 94% se diz cristã, uma menina aqui em Recife, 5 anos e meio, foi morar conosco, morou conosco 2 anos, só depois que ela saiu porque foi adotada, porque no mesmo período, não no mesmo lugar, mas no mesmo período, essa menina de 5 anos e meio estava sendo abusada sexualmente pelo pai, pelo padrasto e por 2 irmãos mais velhos. Todos 2 irmãos com mais de 20 anos de idade. Ou seja, 4 anos abusando sexualmente da menina de 5 anos e meio. Em pleno século XXI, aqui em Recife. Debaixo de nossas barbas, como se diz. Uma outra menina, é um caso que eu costumo falar também, morava com a mãe. A mãe era usuária de crack. Morava aqui em Recife. Num local bem miserável, materialmente falando. Ela morava com a mãe, ela tinha 6 anos de idade. Nesse período, 6 anos de idade, ela foi estuprada por um homem de cabelos brancos, que tinha a idade de seu avô dessa menina. A vida continuou. Um dia essa mãe saiu com essa menina por centro da cidade do Recife. Lá chegando, a mãe usou crack e entrou em noia, como se diz. Saiu para um lado, deixou a menina lá, a filha dela de 6 anos. A menina só tinha roupa do corpo, não tinha nenhum dinheiro e nem sabia voltar para casa. O que aconteceu? A mãe, coitada, eu não estou julgando a mãe. No Lar Paulo de Tarso eu aprendi, lá a gente não julga. Nós existimos para ajudar e não para julgar. Até porque são tantas dores profundas também que esses pais passam, que em outro momento nós vamos conversar sobre isso. Mas voltando ao caso da menina, a menina no centro da cidade, ficou morando no centro da cidade. Ao morar no centro da cidade, essa menina foi estuprada pela 2ª vez, 6 anos de idade. Nós sabemos dessa história porque quando chega uma criança para morar conosco, o juizado, tal, que caminha, manda o relatório. E isso é o mínimo, pode ter coisas que nem eles sabiam. Ela, por ser estuprada pela 2ª vez, com 6 anos de idade, morando sozinha no centro da cidade, com a roupa do corpo, sabe o que foi que ela fez? Ela descobriu onde é que moravam, ou onde é que os cachorros dormiam no centro da cidade. E ela passou a dormir junto com os cachorros. Por quê? Para se proteger dos homens. Porque ela percebeu que os homens se aproximavam dela para abusar sexualmente dela. Então ela de madrugada se misturava nos cachorros ali. E ninguém se aproximava porque os cachorros latiam, aquelas coisas todas. E ficou vivendo assim. O poder público soube que esta menina tinha uma menina nessas circunstâncias aqui, pelo centro da cidade do Recife. Então foi uma equipe procurar essa menina e achou. Então tirou essa menina e o juiz então encaminhou para ela ir para uma instituição grande, que eu não vou dizer o nome, aqui da Redondeza. Lá chegando, essa menina foi estuprada pela 3ª vez. E aí o juiz tirou de lá, encaminhou essa menina para morar no Lar Paulo de Tarso. Quando ela chegou no Lar Paulo de Tarso, eu e as outras pessoas, a gente geralmente abraça, dá beijo, meu filho, minha filha, aquelas coisas todas. E no primeiro dia que eu fui vê-la, eu me aproximei dela para dar um abraço. Minha filha, minha linda, venha cá, venha. Quando eu fui dar um abraço nela, ela deu 2 passos para trás,
botou a mãozinha assim, olhou para ti e perguntou: ele, eu, é de confiança? Então veja que quadro, que dor, que situação, em pleno século XXI, em Recife, no Brasil, em que 94% se diz cristão. Momento de reflexão. Mas também tem um outro momento de reflexão, que eu vou finalizar essa exposição, que vai ter que gravar, com esse recado, que é o inverso. Também no Lar Paulitar, se me permite, mas é o inverso, em termos de dor. Uma vez, eu estava fazendo uma exposição, semelhante a essa, presencial, se não me falha a memória, na cidade de Olinda, aqui perto de Recife. Era também, se não me falha a memória, um domingo à noite. Ao retornar da palestra, chegando em casa próximo das 10 horas da noite, eu percebi que minha esposa não estava em casa, porque minha esposa colabora intensamente também lá no Lar Paulitar. Então eu liguei para o celular dela, ela me disse: não, eu vim aqui junto com outra amiga, outra colaboradora, porque eu vim pegar a menina que tinha 7 anos de idade. Porque ela está com muita febre, deu remédio, a febre não cedeu, e nós vamos levar ela na UPA. Essa menina foi morar lá em Paulitar, porque vivia numa família completamente desestruturada. Mãe envolvida em drogas, pai preso, muito estranho no meio da rua, largada, coitada. E aí o juiz encaminhou para morar conosco, até resolver a situação dela. E a menina então ficou com essa febre, a pessoal deu medicação, a febre não cedeu, e minha esposa e essa outra nossa colaboradora amiga foi com ela. Pegou a menina estava com frio, tremendo de frio, saiu de casa com cobertor, porque estava com frio, entrou no carro e foram as 3, minha esposa, a amiga, colaboradora e a menina, para a UPA, ali da Embiribeira, que é perto do Lar Paulitar, aqui em Recife. Lá chegando, as duas foram resolver a parte burocrática ali, documentação, recepção na UPA, e a menina ficou num cantinho assim, coberta, com esse cobertor, porque estava com frio, febre alta. Depois que terminou aquela parte protocolar, minha esposa e a amiga retornaram, quando viu a menina, estava com frio no canto da parede, tremenda de frio, mas sem o cobertor. As duas se estranharam aqui, olhou para um lado e para o outro e viu que um pouco mais distante da menina tinha uma mulher com o cobertor da menina. Então, as duas foram calmamente em direção à mulher para ver o que tinha acontecido, porque a menina estava com o cobertor. Quando as duas estavam caminhando calmamente para conversar com essa mulher, a menina falou: tia, não vá não. Fui eu que dei o cobertor para ela, porque ela está sofrendo mais do que eu. Porque ela está sofrendo mais do que eu. Veja que capacidade de renúncia. Uma menina de 7 anos, que veio de uma família totalmente desestruturada. Mãe drogada, pai preso, miséria material, na rua. Veja que capacidade de renúncia. Ficar no frio, deu cobertor para outra, porque achava pela cabecinha dela que a outra estava sofrendo mais do que ela. Momento de reflexão. Pergunta: o que é que nós estamos fazendo na nossa vida? Nós estamos realmente tendo a coragem do primeiro passo, como disse o Espírito de Joana de Ângeles? Nós estamos com a fé, pelo menos, como diz Jesus, do tamanho de um grão de mostarda? Momento de reflexão. Mulher, dá-me de beber, disse Jesus para a mulher samaritana no poço de Jacó. A mulher, sem entender aquilo, limitada pela sua compreensão, ali a mulher estava representando a humanidade inteira. A mulher olha nos seus tabus, nos seus paradigmas e pensa: ele é homem, eu sou mulher, não podemos conversar aqui. Ele é judeu, eu sou samaritana. Não, disse a mulher com as minhas palavras, essa água não é minha, esse poço não é meu, esse poço é de Jacó. Jesus, percebendo a limitação daquela mulher, se aproxima um pouco mais e diz: mulher, dá-me de beber. Porque essa água que você tem para beber, essa água, mulher, você bebe hoje, vai ter sede amanhã. Bebe amanhã, vai ter sede depois da manhã. Bebe depois da manhã, vai ter sede todos os dias. E terás que retornar a este poço para beber água todos os dias. Mas, mulher, disse-lhe Jesus, se tu soubestes quem te pede água de beber,
tu é que me pedirias água de beber. Porque a água que eu tenho para te dar, esta você bebe uma vez, apenas uma vez, pois saciará a tua sede por toda a eternidade. Por toda a eternidade. E eu deixo a pergunta final reflexiva. E nós, cristãos, espíritas, já tivemos a coragem de beber essa água que Jesus nos ofereceu há 2000 anos? Muita paz, muito obrigado. Mais uma vez, parabéns ao Centro Espírita 9 de Outubro pelos seus 68 anos de existência. E façamos agora uma prece de encerramento das nossas atividades na noite de hoje. Oremos. Querido Jesus, obrigado, Senhor, por esse momento, por essa harmonia, por esse clima de aprendizado e de amizade, Senhor. Obrigado pela doutrina espírita e pela existência do Centro Espírita 9 de Outubro. Obrigado por tudo, Senhor. E que possamos, quando finalizarmos essa atividade, que possamos ter cada vez mais fé, determinação, confiança, certeza, Senhor, de que só pelo caminho do bem nós atingiremos novas plenitudes espirituais. Que temos a coragem de nos libertar do atavismo do egoísmo, do orgulho, da vaidade e outros mais, Senhor, para sermos realmente determinados como homens de bem, espíritas verdadeiros espíritos, em direção, Senhor, ao horizonte de espírito puro. Muito obrigado, Jesus, por esse momento. Muito obrigado a todos vocês. E que assim seja. Tchau, amigos. Um beijo bem grande. Obrigado por tudo. Eu agradeço a todos vocês. Vou tentar aqui salvar. E muito obrigado por tudo, viu? Beijão para todo mundo. Tchau.